Pessoal, agora a gente te conta que a oposição planeja protocolar ainda hoje o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Você sabia que o impeachment de Alexandre de Moraes pode estar mais perto do que muita gente imagina? A oposição já reuniu mais de 1 milhão de assinaturas e as movimentações do Congresso Nacional estão esquentando. Mas será que isso vai realmente acontecer? O que está por trás desse pedido? Abuso de poder? Perseguição política? Ou tem algo a mais que a gente ainda não sabe? Fique até o final e entenda tudo sobre essa tentativa de remover um dos ministros mais polêmicos do STF. Será que estamos prestes a ver uma mudança histórica no judiciário brasileiro? Iniciativa que já teria reunido mais de 1 milhão de assinaturas, e o Theo Cury vem conversar com a gente e traz essa apuração, porque temos atualizações e novidades. Segunda-feira começando, semana que promete, portanto, muitas movimentações, mesmo aí num período eleitoral, não é, Theo? Bom dia novamente para você. É isso, Muriel. Bom dia para você. É um ótimo dia para quem acompanha a gente. Uma expectativa, então, de apresentação lá no Congresso Nacional de um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Há um descontentamento por parte de deputados, de senadores, com relação à atuação do ministro. A principal crítica à atuação de Alexandre de Moraes é com relação a ele extrapolar, de acordo com esses parlamentares, as suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal, com processos muito longos. Há uma acusação de perseguição política por parte desses políticos, grande parte deles ligados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse final de semana houve uma manifestação na Avenida Paulista, o uso do desfile do 7 de setembro tradicional em todo o país, mas houve nesse final de semana e houve em anos anteriores, como por exemplo em 2021, quando Jair Bolsonaro era presidente da República, um uso da comemoração do aniversário de independência do Brasil com relação a Portugal, para o desvio dessa comemoração para a utilização de pautas bolsonaristas, como, por exemplo, a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal por meio de pedidos de impeachment, como é o caso do que aconteceu neste final de semana. 2 decisões recentes levaram a isso, que foi a suspensão do X no Brasil, uma determinação individual do ministro, que foi confirmada depois por outros 4 integrantes que fazem parte da primeira turma do STF, e também aquela revelação pelo jornal Folha de São Paulo da troca de mensagens de integrantes e ex-auxiliares do gabinete de Moraes, que mostrava, que indicava uma tentativa de utilização do gabinete fora do rito processual para abastecer investigações entre o TSE e o Supremo contra aliados do ex-presidente da República. Então esse é o contexto que ajuda a explicar um pouco essa movimentação, essa mobilização da oposição para que haja um pedido de impeachment contra o ministro. Perfeito, Theo. A gente vai ainda nessa edição do Novo Dia detalhar ainda o que pode acontecer e os desdobramentos sobre esse caso, com Alexandre de Moraes virando o protagonista, ainda mais nesse fim de semana que a gente acompanhou, não só na Avenida Paulista, na manifestação que foi contrária a Alexandre de Moraes, inclusive, mas também no desfile cívico, ele que também esteve presente ao lado do presidente Lula. A gente vai conversar bastante ainda sobre Alexandre de Moraes. Obrigada, Theo. E aí, o que você acha? Será que o impeachment de Alexandre de Moraes vai realmente acontecer ou é só mais um capítulo turbulento na política brasileira? O que está em jogo agora pode definir o rumo do judiciário e da política nos próximos anos. Mas não é só no Supremo Tribunal Federal que as coisas estão pegando fogo não, viu? Enquanto a oposição se movimenta contra Alexandre de Moraes, uma outra batalha de gigantes está acontecendo nos bastidores. E dessa vez envolve ninguém menos que Elon Musk. A Starlink, empresa do bilionário, está em rota de colisão com o governo brasileiro e a Anatel. Depois de resistir às decisões da justiça, parece que Elon Musk está sendo obrigado a se dobrar. Mas será o que é isso? O que está realmente por trás dessa disputa, que pode afetar o acesso à internet e até o futuro das redes sociais no Brasil? Bora entender melhor essa situação que pode impactar no futuro das redes sociais no Brasil.
A Starlink, a empresa de Elon Musk, enviou novamente uma carta ao governo federal e também à Anatel, a agência de telecomunicações, para reafirmar que bloqueou o acesso ao X, a rede social que também é de Musk. Gabriela, o Elon Musk ou a Starlink estão precisando convencer e reconvencer, fazendo um neologismo aqui, o governo brasileiro de que cumpriu pelo menos uma das determinações da Justiça? Mas que veio também depois de declarações do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em entrevista à EBC, no programa Bom Dia Ministro, quando ele disse que poderia fazer um procedimento com a Anatel para caçar a operação da Starlink no Brasil se ela não cumprisse decisões judiciais. Diante da repercussão da fala do ministro, a empresa protocolou oficialmente uma carta ao ministro das Comunicações e também endereçada ao presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o Carlos Manuel Baigorre. E o que diz essa carta? A Starlink, essa carta é assinada por um advogado da empresa aqui no Brasil, e a Starlink reafirma que, abre aspas, comunicou à agência, no caso a Anatel, e comprovou que realizou bloqueios das URLs x.com e twitter.com, que são os domínios a partir dos quais se tem acesso à plataforma X ou X no Brasil. E o documento reforça, inclusive, que a Anatel comprovou o bloqueio ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. Mas por que esse reforço também? Houve, logo depois da decisão de Alexandre de Moraes, há 15 dias, uma resistência da Starlink em bloquear o acesso ao X. A empresa tem como dono Elon Musk, que também é dono do X. A Starlink, ela opera a internet por meio de satélite, chega principalmente a pontos remotos do Brasil, mas também tem serviços com o governo federal, contratos com o governo federal e com as Forças Armadas brasileiras. Diante dessa resistência, o presidente da Anatel começou a dizer que abriria procedimentos para ver como ia ficar a situação da empresa, que poderia sofrer sanções por não cumprir uma determinação judicial. A empresa recuou dias depois, na terça-feira passada, e disse que sim, ia começar a proceder o bloqueio do X no Brasil. Um dia depois dela recuar, veio essas declarações do ministro. E aí houve essa necessidade agora, neste fim de semana, de reafirmar a posição da empresa. Nesse documento ainda, no final, a Starlink coloca assim: a Starlink reafirma que cumpre com a legislação brasileira. Então, a empresa fez questão de fazer essa reafirmação de que bloqueou o X e, claro, muito disso é uma preocupação de sofrer sanções aqui, já que isso foi publicizado tanto pela Anatel como pelo próprio ministro das Comunicações, e é uma posição que tem sido compartilhada pelo governo brasileiro quando é questionado sobre as decisões de Moraes e a relação da Starlink com o Brasil. O discurso que mais se ouve é que é uma decisão judicial e eles não podem fazer o que querem aqui no país, tem que cumprir as leis daqui. Por isso, a Starlink, assim como outras operadoras de internet, precisam seguir a decisão do ministro. Então, houve o recuo da empresa, mas também, neste fim de semana, sentiu-se a necessidade de reafirmar que há um cumprimento da medida por parte da Starlink do bloqueio da rede social, que já completa 15 dias. Foi no dia 30 de agosto a determinação de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que também chegou a pedir aí o bloqueio das contas da Starlink no Brasil, exatamente por ser uma empresa que tem como mesmo dono o Elon Musk, que é o dono do X. O entendimento de Moraes é que o X aqui no Brasil não pagou multas que somam milhões de reais, cerca de 18 milhões de reais, e o bloqueio das contas da Starlink seria para garantir esse pagamento, responsabilizando uma outra empresa, mas que tem o mesmo dono. Uma decisão que foi bastante controversa e continua em discussão com juristas e advogados. Mas, por fim, a empresa tentando se posicionar mais uma vez e trazendo uma carta, um compromisso de que sim, bloqueou e continuará seguindo essa decisão, ao menos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e também da Suprema Corte aqui do Brasil. E depois de tudo isso, o que podemos esperar, né? De um lado, a pressão crescendo sobre Alexandre de Moraes, e do outro, Elon Musk enfrentando a justiça brasileira com a sua Starlink. Mas essas histórias estão longe de acabar. Ainda há muitas peças a serem movimentadas e muita coisa pode mudar nos próximos dias. Será que Alexandre de Moraes
vai resistir à pressão? E será que Elon Musk vai encontrar uma saída para essa encruzilhada? Uma coisa é certa, o jogo tá só começando e você não vai querer perder os próximos capítulos. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique de olho porque o que vem por aí promete sacudir ainda mais o cenário político e tecnológico no Brasil. Até o próximo vídeo.